Silvio Luiz, o narrador lendário que quebrou tabus na televisão brasileira. Morreu nesse 16 de maio em São Paulo o icônico locutor esportivo Silvio Luiz aos 89 anos em decorrência de falência de múltiplos órgãos. E aqui esse vídeo é uma homenagem. Infelizmente eu não fiz em vida, mas toda homenagem é válida a esse lendário da televisão, do rádio do Brasil, que ele modificou a história da locução esportiva do nosso país e você vai entender como. Ele também, na década de 50, fez algo que as pessoas castigaram ele e até foi para frente do juiz porque cometeu esse problema. Você vai entender tudo nesse vídeo. Mas antes, meu nome é Alexandre Daniel, aqui do canal Alexandre Daniel. Muito obrigado pelo seu joinha, obrigado pela sua visualização, obrigado por você compartilhar esse vídeo. É muito importante para mim que a cada dia mais eu cresço com você, eu cresço pelos comentários e honrando a história desses grandes da televisão brasileira, né? O Silvio Luiz nasceu em 1934 na capital paulistana, São Paulo. A carreira na comunicação teve a influência da irmã e ex-atriz Verinha Dercy, que foi morta aos 32 anos vítima de um feminicídio. Ele começou a carreira lá em 52 na Rádio São Paulo, fazendo locuções e participando também de radionovelas, que era a coisa mais comum do rádio, que era sucesso. E depois virou repórter da Rádio Record. Foi para a televisão, onde começou na antiga TV Paulista em 1952. Primeiro repórter de campo da TV esportiva no Brasil. E isso, um episódio causou polêmica para ele que eu vou contar daqui a pouco. Fica aqui que eu vou contar. Se você é muito ansioso, adianta o vídeo, mas fica aqui para saber um pouco da história do Silvio Luiz, que começou na TV Paulista e muitos outros grandes começaram na TV Paulista, como Hebe Camargo, como Silvio Santos. Para quem não sabe, a TV Paulista era num prédio na Consolação. Depois mudou para a Rua das Palmeiras e a TV Paulista hoje, que era o canal 5 de São Paulo, virou o quê? Rede Globo, TV Globo São Paulo, e depois teve Rede, teve tudo isso. Depois eu faço uns vídeos explicando isso da TV Paulista, né? Em 56, ainda como repórter, ele fez a parte da primeira transmissão esportiva interestadual da TV brasileira, entre a TV Record e a TV Rio. A TV Rio, TV do Rio de Janeiro, né? Em 58 ele atuou em duas novelas. A primeira versão de Era Moisés, que teve muitas versões, e Cela da Morte. Depois disso, retornou para a Record em 1968 como jurado do programa Quem Tem Medo da Verdade. Esse programa estourou muito de audiência, que eram os jurados, igual um tribunal, e um réu, e tinha as testemunhas de defesa. Quem não sabe, esse programa tem vídeos na internet do Roberto Carlos sendo réu, sendo culpado, inocentado, e um dos que testemunharam a favor do Roberto Carlos foi o Silvio Santos. Esse programa foi líder de audiência, estourou de audiência no final dos anos 60 e 70, e o Silvio Luiz era um dos jurados. Ainda no vídeo do Roberto Carlos, aqui no YouTube, dá para ver o Silvio Luiz sendo jurado do programa em que o Roberto Carlos era o réu, culpado ou inocentado, e tinha as testemunhas de defesa, de acusação. Muito legal esse programa. É uma boa ideia para voltar esse programa Quem Tem Medo da Verdade. Bem, e nos anos 70 e 71 ele voltou a trabalhar no esporte como apresentador e narrador, fazendo com que suas transmissões fossem líderes de audiência em São Paulo. Em 76 virou diretor de programação da Record e também passou a ser o principal locutor esportivo da casa após a morte do Geraldo José, que era o locutor naquele momento, né? O Silvio Luiz imprimiu características que não existiam em narradores da época. Por isso que ele quebrou barreiras, né? Humor, descontração,
ironia e convicção de que não precisava narrar o que a gente já estava vendo. A gente estava vendo aquilo. Então, para que ele precisava narrar, né? Foi o rompimento do estilo do rádio na televisão. Ele ficou muito conhecido por seus bordões. Baiano dentro da cozinha na Baiana, olho no lance! Do Corinthians! Quem não lembra, pelas barbas do profeta, pelo amor dos meus filhinhos, olho do lance. Esses bordões ficaram conhecidos em todo o Brasil, porque ele viu que no rádio você precisa narrar o que está acontecendo no jogo. Agora na televisão não precisa. Bem, nessa época ainda de Record, você sabe para que apresentador ele deu uma oportunidade de começar? Esse apresentador hoje é do SBT Brasil. É o César Filho. O Silvio Luiz deu a oportunidade do César Filho iniciar na televisão. Engraçado que quem me deu uma oportunidade de começar na televisão também foi o Silvio. Outro dia eu revelo essa história. Bem, em 82, como não tinha os direitos de transmissão da Copa do Mundo, a Record transmitiu o torneio pela Rádio Record com a equipe da televisão liderado pelo Silvio Luiz, uma espécie de retaliação. E o que era o comercial, né? Você liga a TV, vê o jogo pela Globo, mas baixa o volume e escuta pela Record para escutar o Silvio Luiz. Era muito engraçado que muitas pessoas fizeram isso nos anos 80. As pessoas baixavam o volume da televisão, ligavam o rádio para escutar o Silvio Luiz na Rádio Record e para ver o jogo que estava passando na Globo, que só a Globo tinha os direitos, até hoje, né? Só a Globo tem os direitos, né? Também na Record comandou um programa de esportes, o Clube dos Esportistas, né? Que marcou época, que marcou história por não ser totalmente ligado ao esporte em si. Tem vídeos da época que mostram ele fazendo muitas outras coisas. Ele narrou jogos da Copa do Mundo de 86 num pool entre a Record e o SBT com o slogan Unidos Venceremos. Em 87 ele saiu da Record e foi para a Rede Bandeirantes, onde marcou história como co-titular na equipe liderado pelo Luciano do Vale, outro grande narrador de esportes. Em 1996 ele volta para o SBT, onde ele liderou a equipe de esportes da casa por 3 anos e lá também apresentou um programa do Silvio Santos. Você sabe que programa é esse? Era o Gol Show. Então, quando o Silvio Santos não estava no Brasil, tinha que viajar ou estava ruim das cordas vocais, por algum motivo, e o Gol Show era ao vivo, como hoje é comandado pelo Ratinho, o Silvio Luiz fazia o Gol Show ao vivo. Falando de Silvio Santos, eu sei que você tem muita saudade do Silvio Santos, não é verdade? Cara, o Silvio Santos deixa muita saudade. E um dos produtos que você pode matar a saudade do Silvio Santos é a Telecena. A Telecena está dando muitos prêmios, muito dinheiro. Você pode resgatar essa nostalgia do Silvio Santos na sua casa, comprando a Telecena. Mas não precisa sair de casa. Na descrição desse vídeo tem um link aonde você clica e pode comprar a nova Telecena. A Telecena que pode mudar a sua vida. Muitas vezes você acha que não pode mudar, mas se você acreditar, você consegue. Então traga nostalgia quando você assistiu o Silvio Santos com a sua avó, com a sua mãe, todo mundo reunido, agora acreditando que você pode ganhar na Telecena. E o Silvio Luiz fez parte dessa equipe, fazendo o Gol Show, substituindo o Silvio Santos. Em 99, o Silvio voltou para a Band, contratado pela Traffic, uma gestora de departamentos de esporte do canal. Em 2002, ele também foi um dos responsáveis por inaugurar o canal Band Esporte, o canal esportivo por assinatura que permanece até hoje. Dias antes da Copa do Mundo de 2010, ao saber que não seria aproveitado pela Band, ele pediu demissão e se desligou do grupo Bandeirantes. Passou pela Rede TV, aonde a Rede TV fez uma sacanagem, não deixou ele fazer a Copa do Mundo de 2014. A Fox Sports pediu e a Rede TV não liberou. Eu acho que foi uma das maiores sacanagens da televisão brasileira. E o Silvio Luiz vai comandar mais uma Copa e eles não deixaram. Sacanagem.
Sacanagem mesmo. Eu fiquei irado, eu lembro da notícia. Bem, em 2021, desculpa, ele acertou com a TV Record para as transmissões do Campeonato Paulista de 2022, retornando ao canal após mais de 35 anos. Ele atuou no formato da plataforma digital, com o Bola e com o Carioca, e ele fez a última em 2024. Ele também concorreu à presidência da Federação Paulista de Futebol por 2 vezes, em 82 e 85, ambas com o jornalista Flávio Prado como seu vice. Em 82 recebeu apenas 2 votos, em 85 4 votos. E em setembro de 2010 ele assinou um contrato com a Konami, que é a empresa japonesa produtora de jogos eletrônicos, para ser o narrador oficial nos jogos do Pro Evolution Soccer, ao lado do comentarista Mauro Betting. Foi o seu primeiro game da série, foi em 2011. Ele emprestou por várias vezes, mais de 5.000 falas, incluindo os bordões, nomes dos estádios, nomes dos jogadores presentes e a situação do jogo. Em 2014 ele não foi liberado pela Rede TV, mas ele liberou a sua voz ao serviço do GPS do Waze, e a sua voz ficou disponível no aplicativo apenas durante o período da Copa do Mundo realizado no Brasil. Waze libera de novo o Silvio Luiz fazendo a narração minha enquanto eu dirijo. Bem, os seus bordões se tornaram marcas de uma geração que jamais esquecerá o impacto do narrador nas suas transmissões, né? O seu trabalho era tão incomparável que ele sequer gritava o quê? Gol! Todo narrador grita gol. Ele não. Foi. Essa era a frase que ele escolheu quando a bola entrava na rede. Foram mais de 70 anos na ativa, como 6 Copas do Mundo e 9 Jogos Olímpicos. Sua paixão pelo esporte foi muito além das locuções. Ele também foi árbitro de futebol profissional e sentiu na pele as emoções de estar em campo. Agora uma curiosidade, né? O Silvio Luiz foi responsável pelo primeiro palavrão ao vivo na história da TV, porque o Luizinho, que era o pequeno polegar, foi expulso no jogo do Corinthians. E naquele momento, como repórter, ele falou assim: "O que houve, Luiz?" E ele falou: "Esse filho da P me expulsou." Em 53, filho da P na televisão era um negócio que foi parar até na Câmara de Vereadores, proibida a entrada dos repórteres no estádio. E ele falou assim: que culpa ele tem se ele falou que o juiz era um filho da P? E isso é uma homenagem ao nosso Silvio Luiz, o icônico, lendário narrador de rádio e televisão que ficará sempre na história da televisão.